Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. Só vou ler um versículo. Amanhã começa o jejum. 100 dias de jejum. Quem está lendo Isaías aí? 14 hoje, né? Isaías 14, é isso? Não sei, pastor, não estou lendo. Claro que você está, né? Amanhã começa o jejum de 100 dias. Não faça jejum absoluto, está de 100 dias, que eu não vou visitar ninguém. Não posso visitar ninguém no hospital, então não faça o jejum total, tá? 100 dias sem comer e sem beber, por favor. Faça um jejum parcial, tá? Jejum parcial é aquilo que você vai tirar uma refeição, ou vai tirar algo que lhe custe, tá bom? Sua Coca-Cola, seu refrigerante, seu pãozinho, o arroz, a janta, né? Aquela janta de leão, né? Você vai começar a jantar igual agora um rei, né? Igual um rei, né? Igual um rei. Só um pouquinho, só o chazinho, a bolachinha para você dormir. Amém? E pedir para Deus falar com você aí durante esses 100 dias aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 diz: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, ai, meu senhor, ai, meu senhor. Olha para alguém que está do seu lado e fala: o que faremos? O que faremos? Eu vou fazer uma série de mensagens aí durante esse mês de julho, com o tema de suportando as pressões. Quem nunca, né? Sofreu pressão. Eu vou falar, né, na semana que vem sobre a uva, sobre o trigo, né, e hoje eu quero falar algumas pressões que nos fazem aí abrir os olhos, tá ok? Então, suportando as pressões. Israel está em guerra. Aliás, constantemente eles estão em guerra, né? Há uma batalha constante contra o povo de Deus. Não sei se isso assemelha à vida de alguém aqui. Constantemente estamos em guerra, constantemente temos batalha, temos lutas, né? Mas não é porque fazem guerra conosco que nós também vamos guerrear. Não é porque nós estamos em guerra que você vai viver uma vida de guerra. Ok, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra, mas não é esse tipo de guerra que eu estou falando para você nesta manhã. Não é porque as pessoas te provocam que você vai provocar também. Fica a dica. Não é porque as pessoas estão falando de você que você vai falar também. Ah, eu vou também falar. Não, né? Não é porque as pessoas estão guerreando, estão fazendo guerra com você, que vai dar o direito de você também guerrear. A Síria monta todo um cronograma, monta toda uma estratégia para pegar Israel. Eles estão sabendo por onde o povo de Israel vai passar. Olha aqui, eles vão passar pela Adélia Chof 777, pelo domingo às 11 horas da manhã, e nós vamos ficar aqui acampados esperando os israelitas passarem aqui e nós iremos pegá-los. Essa era a estratégia montada pelos sírios. Olha lá, né? Um cronograma precisamente montado ali, né? Para pegar o povo de Israel. Os sírios estão ali com seus aparatos bélicos, com suas armas, com seus carros, com seus cavalos, com seus cavaleiros preparados para pegar o povo de Israel. E a Síria, com todo esse preparo, eles se preparam agora para dar o golpe em Israel. Só que lá em Dotã, na cidade de Dotã, a 80 quilômetros de Jerusalém, tem um homem, diga um homem, orando. Um homem orando lá em Dotã. E esse homem lá em Dotã orando ao Senhor, Deus o revela. Deus traz revelações a este homem chamado Eliseu.
Eliseu, o negócio é o seguinte, Eliseu: os sírios estão armando para pegar o povo de Israel. Então vai lá e fala com o rei, para não passar por esse lugar. Vai lá e fala para o rei que para não passar aqui por este lugar. Veja bem, um homem ouve a voz de Deus para falar ao rei, para não passar por aquele lugar. Olha aqui, evite passar por esse caminho, evite passar por aqui. Não passe por aqui, porque aqui vai ter armadilha, aqui vai ter um povo inimigo querendo pegar você. Um homem orando tem essa revelação da parte de Deus: faz assim, não faz assim, vai por aqui, não vá por ali. Um homem, e cabe ao rei ouvir aquilo, colocar no seu coração e colocar em prática aquilo, e é o que o rei faz. O rei de Israel, então, ele fala assim: olha, vamos mudar de posicionamento. Não vamos passar por essa rua, não vamos passar por essa avenida, vamos passar por esse lugar. E ali quem está naquele lugar na hora certa para dar o bote é os sírios. E aí eles ficam esperando. Cadê os israelitas? Não, vamos por aqui. Ok, vamos. Se eles não vão passar por aqui, então eles vão ter que dar a volta por aqui e ter que passar por aquela rua ali. Então vamos pegar todo o nosso equipamento, vamos pegar o nosso acampamento e vamos esperar ele na outra rua do lado de baixo, porque eles vão passar por aqui. É obrigatoriedade eles passarem por aqui. Ok. E aí eles vão, levam todos os equipamentos, vão lá mais uma vez. Ficam esperando. O homem de Deus, que está orando, sozinho, mais uma vez tem uma revelação. Fala para o rei de Israel não passar por esse caminho, porque os sírios vão pegá-los ali. Vão lá de novo. Rei, o negócio é o seguinte: os sírios vão pegar vocês por aqui, melhor é vocês saírem desse caminho e ir para o outro caminho. Eu quero dar uma mensagem ou falar algo para alguém aqui nesta manhã. Deus está tirando você de um caminho e fazendo você andar por outro caminho. Quem está fazendo você sair dessa rota e entrar por outra rota é nada menos que Deus. Se Deus está falando com você, é melhor você colocar isso no seu coração e começar a trilhar um outro caminho, porque tem alguém orando para que Deus fale com você. Não é sobre nós estarmos preparados, porque o povo de Israel também estava preparado. Não é sobre nós sabermos guerrear, não é sobre isso nesta manhã. É sobre nós estarmos submissos à voz de Deus. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que fazer, eu sei muito bem o que fazer, viu, pastorzinho? Mas é o seguinte: Deus está falando algo para você. Não é sobre você saber estar preparado. Eu estou preparado. É sobre ouvir a voz de Deus. Por aqui não, por ali, vai aqui. Não, ali tem armadilha para você, não faça tal coisa. É sobre você ver os alertas de Deus, que Deus vai falando com você, culto após culto, dia após dia, mensagem após mensagem, porque a fé vem a conversa de qualquer um. Ouvir o quê? Do pastor Reginaldo. De quem? E outra vez a Síria vai lá e arma tudo aquilo para passar aonde o povo de Israel vai passar. Aonde eles vão passar? Por onde eles vão passar? Aonde eles vão estar agora? O inimigo, ele é doido para saber por onde você vai passar. O problema, se ele sabe, se ele é avisado por onde você vai passar, olha lá, vai lá que o povo vai. O problema é quando o inimigo, além de saber por onde você vai passar, é o que você está passando pelo caminho que ele quer que você passe. Entendeu? O problema não é só o inimigo saber o caminho por onde você vai passar, é ele estar feliz porque o caminho que você está caminhando é o caminho que ele quer que você caminhe. Porque Deus está dando direção. Não é por aqui, não é por aqui. Cai você ou não, desviar o teu caminho, sair desse caminho ou não, sair desse embaraço, desse enrosco ou não.
Cabe você ou não, querido. Deus está falando, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, e você está lá, insistindo. Mas em Dotã, uma cidadezinha simples, a cidade dos poços, Dotã, tem um camarada que está orando, e não é o círculo de oração que está orando, é um que está orando, porque talvez na sua casa não é todo mundo que ora, mas tem um que ora, e ouve a voz de Deus na sua casa. Sabe aquela vez que a sua mãe e o seu pai falam, não faz isso, não faz tal coisa, e você vai e faz? Abre um parênteses aqui, mãe e pai é fogo, né? Fala a verdade. Não casa! Você casa. É verdade, gente, fala a verdade. 1900 e alguma coisa, meu pai teve um AVC. Nossa casa estava um caos. E havia uma formatura para mim ir. Ô pai, a formatura aí, tá? Você já comeu, já tá beleza. Aí à noite mesmo, eu vou para a baladinha, vou para formatura. Desculpa, balada na formatura. É porque na minha época era tudo formatura. Agora não sei porque que eu não vou mais, gente. Mas eu era formatura. E a formatura era o point da vez, né? Fala a verdade. Não é assim? E aquela formatura foi lá no Clube Espéria. Pensa, irmão, com a chiqueza. Pensa que eu vou perder essa. Um japonês com a saveiro, com um ronco. Jesus, eu vou apavorar. Separa uma graninha. Para quê, pastor? Para tomar uns Campari, filho. Você deu risada porque você sabe dessa época, né? O Martini seco, né? Pastor, que papo é esse, pastor? Calma, eu vou chegar lá. E aí nós estávamos lá, na formatura, né? Pensa no japonês dançante, era eu, cara. Depois da segunda, então. Está escandalizado? Mas antes de eu sair, eu fui falar para o meu pai. Sabe o que meu pai disse? Eu não acho bom você ir hoje, não. Meu pai nunca se meteu muito na minha vida com essas coisas, não. Nunca. Quer fumar, fuma, mas paga o seu cigarro. Quer beber, paga, mas paga a sua bebida. Essa era a conversa dele. Quer parar de estudar, para, mas vai trabalhar. Essa era a conversa com meu pai. Graças a Deus o senhor não é assim, né? O senhor fala, não fuma, não beba, não pare de estudar, né? Graças a Deus. E trabalhe também. E se obedece. Aí, vai eu. Vou eu. E naquele tempo eu tinha uma loja e uma empresa onde nós fabricamos os móveis de ferro da loja. Então estava por cima da carne seca, entendeu? Beleza. Vamos lá para essa formatura. Fomos na formatura. Eu e meu amigo. Eu ia falando com a mãe dele a respeito disso aí. Hoje ele é bispo. Aí a gente estava para lá de Bagdá. Eu nunca deixei ninguém dirigir meu carro. E aquele rapaz falou assim, deixa eu levar seu carro. Pode levar. E a gente sai dali, pega aquela 23 de maio. Uou, e aquele barulho gostoso daquele carro. A cabeça pirando. Chegamos perto do Grimaldi, nossa casa. Vamos lá para o Jardim Imperador, que lá tem um barzinho lá. Eu, cansado, cara, 3 horas da manhã. Vamos lá, vai. Passamos pela rua Costa Lavos. Não sei se você conhece a rua Costa Lavos, ali no Jardim Imperador, onde ela, antes de chegar na fábrica de pães Costa Lavos, ela faz assim, ó. Pensa numa saveiro voando a 100 por hora naquela ruinha lá. E de repente o carro faz assim, ó. E quando ele faz assim, ó, eu só acordo, o braço para um lado, cílios arrebentado, o carro danificado, perca total no carro. Tudo por causa de quê? Porque um alerta de Deus, através de um pai, que disse, não vai, eu vou ir, fui. E quantas vezes Deus dá alerta, através de uma simples palavra de alguém, não faz, não vai, não é por esse caminho, e a gente, consequência disso, perdi um carro, consequência disso, fiquei parado por um bom tempo, para me reabilitar daquele braço quebrado. Consequência disso, fechamos a firma, falimos a loja e falimos a fábrica por causa de um acidente de carro. Ou seja, uma vida, uma história inteira interrompida porque não ouviu a voz de Deus dizendo, não vai, não faça,
E a gente vai e a gente acha que a gente é o cara, principalmente quando a gente está por cima. Porque quando a gente está por baixo, a gente até ouve os conselhos, mas o problema é quando a gente está ganhando bem, o problema é quando a gente está bem, aí a gente não quer ouvir ninguém, porque eu sou todo mundo. Mas tinha um homem em Dotã que buscava Deus, um homem em Dotã, aonde ele vinha e falava para o rei: Deus, rei, não é melhor você ir por esse lugar, porque Deus disse que havia ali uma armadilha preparada para você. E o rei então ele se desviava daquele caminho, saía daquele caminho. E quando os sírios chegavam naquele lugar para a emboscada, eles não viam ninguém. E a mudança de lugar do povo de Israel também complicava a mudança para o exército inimigo. Veja bem uma coisa: quando você, por exemplo, compra uma casa, glória a Deus, ou muda de uma casa, você vai lá e compra aqueles armários, porque você sai daqui para minha casa própria, então você compra aquele armário, cabe certinho naquele lugar, não é assim? Aí você vai mudar de casa, o armário mal cabe na outra casa, ou sobra espaço. Não, essa é melhor, né? Sobra espaço. E aí você vai, tem 10 parafusos no armário. Toda vez que você vai montar um armário e muda de lugar, sempre sobra peça. Não sei se isso acontece na sua vida. Sempre sobra alguma coisa, sempre sobra peça, porque aquele lugar foi preparado para aquele armário. E agora nós temos que mudar, então vamos perdendo peça, vamos perdendo parafuso, ele vai ficando ali com a porca espanada, com o parafuso espanado, e assim vai também. O exército da Síria vai perdendo forças com isso. O exército inimigo vai perdendo forças toda vez que você vai na estratégia de Deus. Toda vez que você confunde o arraial do inimigo, ele vai perdendo forças a seu respeito. E aí então, de repente, o rei da Síria fala assim: peraí, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Quem de vocês aqui dentre nós é o fofoqueiro? Quem de vocês aqui no meio de nós, está parecendo Jesus falando, né? Tem um traidor aqui no meio de nós. Tem alguém aqui no meio de nós que está entregando tudo o que nós estamos planejando aqui. E aí o rei chama todos os conselheiros e começa a falar assim: eu quero saber quem é que está nos traindo. E um dos conselheiros se levanta na conversa do rei, e ele tem que dar uma boa explicação para o rei, porque se ele não dá uma boa explicação para o rei, já era para ele. Ele tem que dar um bom argumento para o rei. Ele tem que dar uma boa explicação do que está acontecendo para o rei. Que se ele não der uma boa explicação, o culpado é ele, e é ele que morre. A CPI deles lá. A CPI do rei da Síria. Pode falar, mas você tem que ter um bom argumento. Ô rei, o negócio é o seguinte, rei: tem ninguém entre nós aqui não, viu? O problema não é entre nós não. O problema é que tem um que está orando. O problema é que tem um que Deus fala com ele. O problema é esse um, Deus, rei. O problema é esse um que Deus fala com ele. Porque o problema é um tal de Eliseu que mora lá em Dotã. O problema não está aqui, o problema está lá em Dotã. Está numa outra cidade onde alguém ora, onde alguém fala com Deus, onde alguém ouve a voz de Deus. E esse que ouve a voz de Deus transmite para o rei o posicionamento e o que o senhor vai fazer. O problema é esse, rei. Sabe qual é o problema? É que tem um, e às vezes não são todos, é apenas um que está orando. É apenas um que está orando, aonde Deus está dando estratégia para esse povo escapar. Eu não sei se você já viu, ou já vivenciou, ou já pôde contemplar algum livramento que você teve, ou a sua família teve, uma conquista que você teve, ou a sua família teve, através da sua oração. Mas ninguém viu você orar, ninguém viu você clamar, mas viram o resultado que deu na sua oração. Porque a vitória não é Deus mostrando o que Ele está fazendo, é contemplar aquilo que Deus vai fazer e vai ser glorificado através da sua oração. Porque o maior problema nosso, sabe o que é? É porque a gente, além de quer falar o que Deus está fazendo, quer ver o que Deus está fazendo. Porque se Deus não estiver fazendo, não estiver movendo, não estiver aí fazendo as coisas, está fraco a fé desse pastor aí. Mas tem um que ora. Tem um que ora.
E aí a gente não vê nada acontecer, porque a gente quer ver o quê? O exército sírio se levantando, o povo de Israel se levantando, guerreando e batendo, socando, um batendo em todo mundo, e todo mundo eles saindo na vitória, porque a gente quer ver as coisas acontecer. Mas aqui nós vemos o grande livramento de Deus, porque tem alguém orando em Dotã, tem um orando em Dotã. Deus não faz para ser visto, mas Ele faz para que no final seja glorificado. Então tem um ali. Então vamos fazer o seguinte: separa carros e cavaleiros. Carros, cavalos e cavaleiros. Para pegar quem? Para parar quem? Para parar quem? Que está fazendo o quê? Pegou? Um exército para parar quem? Quem está orando. Para parar quem? Quem está orando. E essa é a mesma estratégia do inimigo até hoje. Ele levanta um exército para parar um. Ele levanta um exército inteiro. Ele levanta um monte de demônio para parar um que está orando. E se esse um não tiver na fiação com Deus, se esse um não tiver ligado com Deus, e ele não vai ver nada acontecendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar. Deus não chamou você para parar, como foi falado aqui nesta manhã, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós não estamos vivendo por aquilo que nós estamos vendo Deus agir, Deus operando. Nós estamos crendo naquilo que vai ser contemplado lá adiante. Aí um exército inteiro para parar Eliseu. Eu não sei se você já sentiu isso, mas você está dormindo e de repente você acorda, você sente aquela pressão, você sente aquela opressão, você sente aquela coisa esquisita no meio da noite, no meio da madrugada, e só você percebe isso na sua casa, e você se levanta, você começa a orar, começa a clamar dentro de casa, aí você chama o marido, chama a esposa, nem viu que você orou, nem percebeu que você orou, por causa da pressão, por causa daquela pressão que está vindo um exército, e o exército inteiro está se movendo contra você, o inimigo está se movendo contra você, e você sente aquela opressão, a ponto de você levantar e falar assim, em nome de Jesus. E só você que está orando na sua casa. Todo mundo dormindo, só você sentindo a casa cercada. Aí o moço ele acorda pela manhã, Dotã, cidade dos poços. Provavelmente ele vai acordar mais cedo para buscar água para o profeta, para fazer um café, para fazer um chá para o profeta, para fazer talvez o banho do profeta. Então o moço vai acordar de manhã, como todo dia ele acorda. Nem bocejou mais alto, sabe? Aquela hora que você acorda e vê o inimigo assim, ó. Fecha a porta. Ai, Senhor! O que foi, moço? O que aconteceu? O que está pegando? Ai, meu Senhor! Carros, cavalos e cavaleiros cercando a cidade. Aí ele diz: ai, meu Senhor, o que? Você já pegou nessa situação? E agora? O que faremos quando não temos mais saída? O moço olha para aquilo e fala: e agora? O que faremos? Quem irá nos ajudar? O que vamos fazer agora? O moço olha para aquela situação e fala: o que faremos? O que faremos? O que faremos nos remete a uma reeducação das nossas vidas. O que faremos para mudar essa situação? Porque tem gente que parece que não está nem aí, né? O bicho está pegando, as coisas estão acontecendo e nem pergunta: o que vamos fazer?
Ah, tá tudo bem, vamos continuar do jeito que está. Mas eu estou falando com gente que se preocupa com o que vai fazer daqui para frente. O que faremos com esse monte de exército inimigo, com um monte de carros, de cavaleiros, de carros atrás da gente aqui? O que nós faremos? Ai, meu Senhor, o que faremos? Acorda, profeta. Está parecendo aqueles apóstolos lá no barco. Não te dá que pereçamos? O barco vai afundar, você não está vendo, Jesus? Está dormindo aí? Aqui o meu moço também está. Acorda aí, o que nós vamos fazer? O que faremos? Em casa sempre tem um mais desesperado, né? E sempre tem aquele que balanceia, né? Um fica apavorado. Chegou a conta da Vivo, o que faremos? Calma. Jeová Jireh. Fulano está com Covid. Jeová Rafa. É assim, não está assim, não está? Tem sempre um balanço em casa, não tem? Aqui é o Eliseu. O que faremos? Porque se pensa, dois desesperados, dois apavorados, vão fazer o quê? Tudo errado. E aí ele olha e fala assim: o que faremos? A primeira palavra do profeta para aquele moço é: não temas. O medo não pode governar a nossa vida, porque se o medo governar as nossas atitudes, nós estamos perdidos. Porque quando a gente está com medo, a gente faz tudo errado. O medo não pode governar as nossas emoções. E a primeira coisa, quando as coisas estão dando errado, é nosso controle emocional. Porque você confia em Deus. E a primeira coisa é: não temas. E essa palavra é para alguém aqui nesta manhã, que chegou aqui com o coração aflito, com o coração pegando fogo de tanta ansiedade para o dia de amanhã. E a palavra para você hoje nesta manhã é: não temas. Mas peraí, como é que eu vou esse exército lá fora? Tem um monte de gente lá fora. O profeta, você fala para mim não ter medo? É a mesma coisa, né? Quando você está com um monte de boleto, aí não tem venda, não tem cliente, perde o emprego, aí o camarada vem com você e fala assim: Deus está no controle. Se você não tiver na fiação com Deus, Ele vai tomar uma, não vai? Eu sei que Ele está no controle. Você sabe por que você está estressado então? Eu sei que Deus está no controle, que Deus cura, que Deus... E por que você está descontrolado então? Por que você está descabelado então? Por que você vem no culto então? Se você sabe, então descansa. O que faremos? Tem um monte de carro, cavalos, cavaleiros, o bicho está pegando lá fora. O que faremos? Não temas. Sabe o que nós vamos fazer? Nada. Nada. Isso é para alguém aqui nesta manhã. Não faça nada. Descansa o teu coração. Está querendo tomar atitude precipitada, está querendo responder para o chefe, está querendo dar uma bicuda no patrão. Não faça nada, a não ser que Deus abra outra coisa excelente para você. Aí você sai. Porque outra coisa que o profeta disse para aquele moço: não vamos sair desse lugar. Deus mandou a gente fugir, porque a primeira coisa, fala a verdade, eu e você, está todo mundo tá cercado. O que você vai querer fazer? Alguma coisa, sim ou não? Porque nós fomos programados ou fomos criados para fazer sempre alguma coisa. Primeiro a gente nasce, depois a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a falar, depois a gente começa a estudar, depois começa a trabalhar, porque a gente sempre foi programado a tomar atitudes. A gente sempre foi programado a tomar atitudes. Eu não sou contra isso não, irmãos. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, mas tem muita coisa, fazendo muita coisa, muita gente fazendo muita coisa, e aí não está fazendo nada. Eu já fui assim, acelerado demais. O pessoal da igreja falou assim: pastor, para! Para. Até que veio a pandemia e parou eu de vez. Para, que você é muito acelerado, você quer fazer, você quer fazer. Para, pastor. Uma hora você quer ter igreja preta, uma hora você quer ter igreja marrom, uma hora você quer asfaltar, uma hora você quer mudar, uma hora você quer. Calma! Para! Aí Deus parou. Porque tem hora que a gente não tem que fazer nada.
Não toma atitude precipitada não, calma. Não faça nada. Segundo ponto, não saia do lugar. Se Deus deu direção, sai daqui, vai para lá. Sai daqui, vai acolá, porque o inimigo vai te pegar. Porque o inimigo vai te catar aqui, vai te pegar ali. Então aí você vai tomando as direções. Mas se Deus não deu nenhuma direção, não faça nada. Não saia do lugar. Permaneça firme no lugar. Por que eu vou permanecer firme no lugar? Porque ali era o lugar de oração. Era ali que Deus falava. Era ali que Deus se manifestava. Era ali que Deus dava direção. E quando Deus está dando direção, Deus está dando revelação, Deus está dando direcionamento, não faça nada e não saia do lugar. Porque se eu e você, nós já pula pela essa janela aqui, ó. E o que vai acontecer se eu pular por essa janela? Morreu. Eu prefiro pular do que os inimigos me pegar. Eu prefiro pular daqui do que eu prefiro pegar qualquer porta aí do que ficar desempregado. Eu prefiro casar com qualquer um do que ficar solteiro. Não vai. Escolhamos a sua vida. Não saia do lugar. Não temas. Mas como eu não vou temer? Porque mais é o que estão conosco do que com eles. Mais é o que estão conosco, mais é o que está conosco, do que com eles lá fora. Mais vale a pena ficar aqui esperando, do que enfrentar eles lá fora. Mais é o que está conosco, do que lá fora. Mas você é doido, cara? Eu fui lá fora agora, não vi ninguém, só vi o exército inimigo. Pare e preste atenção. Eu não vejo mais ninguém aqui, só vejo os dois. Então eu posso dizer que só tinha os dois lá. Porque a escola de profetas não fica em Dotã, fica em Gilgal. Então só está os dois ali. Certo? E tem um exército enorme ali rodeando a cidade. O que era mais fácil para o exército inimigo? Invadir a casa, sim ou não? Não é mais fácil? Só que não é Lázaro que está lá, o Lázaro que morreu agora. Não é esse Lázaro que está lá, o Lazarento que está lá. Quem está lá é um homem que ora. Quem está lá é um homem que ora. E quando tem alguém que ora, o inimigo não invade. Porque tem um que ora. Porque eu vou te falar uma coisa para você. Aquilo que Eliseu viu, aquilo que o moço viu depois que abriu os olhos, já estava lá há muito tempo. O exército de Deus com carros, cavalos e cavaleiros de fogo já estavam lá há muito tempo. Porque se não fosse esse exército de Deus, aquele exército inimigo já tinha entrado lá dentro. Porque enquanto você ora, mais é o que estão conosco do que com eles. Antes do exército inimigo chegar lá, quem já estava lá era o exército de Deus. Antes mesmo das coisas acontecerem na sua vida, Deus já estava diante. Você acha que todas as coisas pegam Deus de surpresa, querido? Você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa? Você acha que esse relacionamento seu que não deu certo, Deus pegou Deus de surpresa? Você acha mesmo que esse desemprego seu pegou Deus de surpresa? Você acha mesmo que Deus foi surpreendido com tudo isso? Deus está no controle de tudo. Ele se antecipa de tudo. Ele sabe de todas as coisas antes de tudo. O profeta, tem uns camaradas lá fora lá, hein? E não é cobrador não, hein? Não é uns pessoinha não, viu? É uns pessoalzão. Olha, tem uns cabra forte lá, uns sírios. Meu Deus! Olha com as armas assim, umas espingardas, umas flechas.
Não temas, porque mais é o que está conosco. E se você não acredita, pode deixar que eu acredito, porque o mesmo Deus que me respondeu para dizer por onde o exército inimigo ia passar, Deus já tinha me avisado antes que eles já viriam. E não pegou de surpresa não, viu? Porque olha, mais é o que estão conosco do que eles. Ah, é? E aquele moço, ele se viu pressionado, porque muitas das vezes os nossos olhos só vão se abrir quando nós formos verdadeiramente pressionados. Sabe por que seus olhos não se abriram ainda? Porque você não foi pressionado ainda. Ai, pastor, porque quando verdadeiramente a gente é pressionado, a gente não vê saída, a gente vai abrir os nossos olhos espirituais e vai contemplar aquilo que Deus tem preparado ao meu e ao seu favor. Aquieta o teu coração nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre toda a terra. A pressão vai abrir os olhos. O exército estava lá. E por que não entrou? Por que não invadiu? Porque esse é o nosso olhar. A gente vê o inimigo, mas não vê os carros de fogo, os cavaleiros de fogo. Não vê a poderosa mão de Deus agindo em nosso favor. E quando o moço vai até o profeta, e o profeta faz a oração, que você sabe muito bem, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Meu Deus, será possível? Ele está na escola de profetas, ele participa, ele acorda comigo, ele dorme comigo, ele almoça comigo, ele não está vendo o que eu estou vendo ainda? Homem de pequena fé. Não, esse não é esse versículo não, tá? Não está vendo ainda? Aí quando o moço sai de novo para fora, uau! Vem? Vem? Agora eu acho que ele faz assim, ó. Vem, pode vir. Vem. Porque agora ele está vendo o grande exército de Deus trabalhando em seu favor. Enquanto tem um demônio que se levanta contra você, tem dois guardando a sua vida. A pressão, a verdadeira pressão, faz a gente chegar coisas que os nossos olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, e nem chegou ao nosso coração. A gente quer ter uma fé rasinha, a gente quer ver assim, ó, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, faz. Mas a gente não quer suportar a pressão, a gente não quer suportar as adversidades da vida. A gente já vê o adversário e fala assim, Senhor, vai, tira logo de mim, porque eu não vou. Mas nem abriu os seus olhos ainda. E aí a pressão muda o nosso ser. A pressão vai mudar aqui dentro primeiro. Porque enquanto não mudar aqui dentro, enquanto a pressão da nossa vida não mudar aqui dentro, a pressão vai continuar. As lutas vão continuar. Desculpa passar isso para você nesta manhã, mas enquanto você verdadeiramente não exercer a sua fé, não se posicionar verdadeiramente para quem você é em Deus, você vai continuar a mesma pessoa. A minha esposa, esses dias, ela fez uns churros. Para deixar o povo com vontade. Minha esposa fez uns churros. Você sabe que minha esposa cozinha demais, irmãos. Ela cozinha demais, é coxinha, é salgado, é doce, é bolo, irmãos, é almoço, é arroz, feijão, é feijoada, é tudo que ela pensar, ela faz. É sushi, não, aí não, né? Tudo ela faz, irmãos. E ela fez uns churros. Quem gosta de churros aqui? De que você gosta dos churros? Do que você gosta? Do recheio de quê? Leite o quê? Cru? Leite condensado. A minha sogra doce de leite, doce de leite. E aí, ou tem duas opções: você compra aquele pronto, certo? Ou você cozinha. Como é que cozinha o doce de leite? Abre a lata, joga na panela de pressão. Como é que faz? Lata fechada, mas o que é aquilo lá antes? Leite condensado.
Obrigado, viu? Leite condensado, ensina o povo aqui. Alguns sabem. Como é que é? Eles vão fazer isso em casa hoje. Leite condensado, água. Mas abre a lata ou não? Fechada a lata? E põe aonde? Na pressão. 2 minutos? O homem já é assim, né? 2 minutos já acha que está. Você não? Eu 2 minutos? 3 minutos? Quanto? 40 minutos na. Você pode imaginar como é que está essa lata lá dentro? Você pode imaginar como é que está essa lata lá dentro? Dentro daquela água fervendo, aquela pressão total, aquilo tudo fechado dentro dele, aquele lacre. Se você lá fora querendo ver o creme de leite, o doce de leite, né? Primeiro entra como e sai como? A lata é a mesma? É a mesma lata? E o conteúdo é o mesmo agora? Agora virou? Está vendo o que a pressão faz na sua vida? A pressão muda você. A pressão ela tem que transformar você. Enquanto você não se transforma, enquanto você não muda no meio dessa, você vai continuar sendo a mesma coisa. Então Deus está falando para alguém aqui nesta manhã, no meio dessa pressão você não aprendeu nada ainda. Está na hora de você mudar radicalmente no meio dessa pressão. Está na hora de você buscar a minha face nessa pressão, porque eu quero falar contigo é no meio desta pressão. Você quer ver tudo prontinho. Você quer ver até o homem do churro. O carro do churro chegou. Aí você quer lá, mas você não quer passar pela pressão. Pressão. Fala para alguém, suporta a pressão. Fala, suporta a pressão, que o pastor nem começou a série ainda. Quer falar não, por irmão não vir semana que vem? Fala por irmão, fala, suporta a pressão, que o pastor nem começou a série ainda. Tem pão, tem vinho, tem tudo ainda para a gente falar, tem tanta coisa ainda. Suporta a pressão. A pressão não é para você espirrar, não. A pressão não é para você sair meio leite condensado, meio doce de leite. Ou você sai transformado, ou Deus te põe na pressão de novo. Porque Deus quer ver o teu coração sendo voltado para Ele, mas você dizendo, eu suportei a pressão. Foi bom ter me sido afligido, porque eu aprendi os seus estatutos, diz Davi. Quer ver camarada que suportou mais pressão do que Davi, do que Paulo, do que Jesus? Homens e mulheres vitoriosos suportaram a pressão. Se coloca de pé no seu lugar. A pressão te faz desistir. E talvez você desistiu no meio da pressão. Não aguentou a pressão. Preferiu espirrar. E depois que passou a pressão, parou para pensar e falar, eu devia ter suportado um pouco mais. A pressão te fez deixar de orar. Quando a pressão, você tinha que orar mais. Esperar um pouco a resposta de Deus. Porque os olhos do moço estavam fechados. Por causa da pressão. Porque na hora da pressão é assim. O medo domina. A ansiedade domina. E a fé vai ficando mais longe. Mas que nessa manhã, veja bem, Deus ele tirou o povo de Israel por um caminho, colocou ele em outro caminho, tirou ele de um caminho, colocou em outro caminho. Então os inimigos vieram atrás de Eliseu. E agora Deus, o caminho do inimigo, para levá-los até Samaria. Nós estamos falando de um Deus que nos dá direção de caminhos. Caminhos. Espera aí, vamos corrigir isso aqui.
Ele é o caminho. Ele é o caminho. Você só tem um caminho a andar, pelos passos de Jesus. Talvez você está andando por um caminho onde o inimigo tem te direcionado, onde o inimigo tem guiado você. Vai por aqui, que aqui é mais fácil, aqui é mais confortável. Porque o caminho que o inimigo coloca nas nossas vidas satisfaz o nosso ego, satisfaz o nosso... O caminho que o inimigo nos coloca é um caminho de morte. Porque eu estive nesse caminho. Deus me deu um caminho, não vai. E eu fui. E por anos, por 30 anos eu andei num caminho totalmente errado. 30 anos. Eu fiz coisas que, se eu contar aqui para você, você vai falar que você é fraquinho. Você nem experimentou o que eu experimentei ainda. Eu nunca fui alcoólatra, mas eu bebia. Porque eu gostava? Não. Porque eu queria impressionar as pessoas, os amigos. E por causa disso eu entrei no fumo de cigarro, para impressionar as pessoas, para falar que talvez é mais maduro. Naquela época a gente era tão trouxa que a gente fazia isso. E aí, o caminho que você começa um caminho de vício, e aquilo fica viciante. Por quase 20 anos, 15 anos, eu fumei. Até que um dia, Jesus me tirou daquele caminho. Ou você continua, ou você morre. Eu tive que largar aquele vício. Foi fácil? A pressão vem, mas a gente precisa largar. Isso é parte do que eu tenho como a minha vida de transformação. E tudo que me transformou foi a pressão. A pressão, ela nos muda. A pressão, ela nos transforma. Mas tem muita gente que não aprende nem com a pressão, com o sofrimento. Sai de uma, aliviou, vou entrar em outra. E Deus está mandando dar um recado para você nesta manhã. É hora de você sair desse caminho e entrar no meu caminho. Sai desse caminho, caminho de perdição, caminho que não te leva mais perto de Deus. Eu levei 30 anos para entender que Jesus é o verdadeiro caminho. Eu era um daqueles que olhava e falava assim: eu acredito em Deus, mas Jesus é como o Buda, é como o Gandhi, é como mais um ali, o Alá, não sei das quantas. Debochava de Jesus. Ele é um homem como o Buda, como o Gandhi, como qualquer outro que veio aqui com uma filosofia de vida e disse que ele é Deus. Para com isso. Até um dia que a pressão me fez abrir os olhos e contemplar quem é Jesus. Que a mesma pressão que ele suportou foi a pressão que me deu a vitória, foi a pressão que me dá a salvação. E muita gente ainda despreza a pressão que Jesus passou, o sofrimento no Gólgota, o sofrimento no caminho da cruz, o sofrimento que ele passou na cruz, o sofrimento de escárnio, a pressão que ele sofre no Getsêmani, a pressão que Jesus sofreu ali para nos dar a salvação. Hoje nós estamos diante da mesa que representa o corpo e o sangue da pressão de Jesus. Não despreze a ceia, não despreze esse momento especial que a igreja tem mensalmente de participar. Seja participantes da ceia, porque Jesus disse fazer isso em memória de mim, das minhas pressões.
pelas suas pressões, nós somos sarados. Talvez você está aqui nesta manhã, ou está aí na sua casa, e Deus está te colocando no caminho hoje, porque o inimigo já armou várias estratégias e armadilhas para pegar você. Mas teve alguém que orou por você. Teve um na sua casa que orou. Teve um amigo que orou por você. Teve um pastor que orou por você. Teve um intercessor que orou por você e te tirou do caminho do inimigo, te tirou desse caminho errado e te colocou no caminho certo. Foi te livrando aqui, livrando ali, livrando ali e livrando acolá. E você não entendeu que foi Deus que te tirou desses caminhos. Mas o meu apelo nesta manhã de ceia é que se alguém não conhece esse verdadeiro caminho ainda, talvez você esteja aqui, ou esteja na sua casa e deseja entrar no caminho de Jesus, sai do seu lugar e vem para o altar. Sai do seu lugar e vem para o altar. Altar é lugar de recomeço. Altar é lugar de você sair de um caminho errado e entrar no caminho de vitória, no caminho de escape de Deus. Se alguém na sua casa que deseja entrar no caminho, digita aí: sou eu, sou eu, sou eu. Ou se alguém porventura não suportou a pressão do Evangelho, não suportou a pressão e saiu dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é a sua manhã também. Sai do seu lugar, não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem para o altar, ou digita aí: sou eu, sou eu, sou eu. Deus está falando com alguém nesta manhã. Deus está trazendo alguém para o caminho dele nesta manhã. Não perca esta oportunidade. Sai do seu lugar, digita aí, você que está em casa, e vem para o altar. Se reconcilia com o Senhor. Vem para o caminho do Senhor. A pressão te tirou da igreja. Foi pressão demais, foi cobrança demais. Hoje também é a sua manhã. Sai do seu lugar e vem para o altar. Feche teus olhos então. Vamos orar. Deus é um Deus de caminho, um Deus que nos direciona, que nos posiciona. E nesta manhã, que os teus olhos possam ver o grande exército que está a teu favor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, por cada vida, por cada lar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Deus de recomeço, Deus que nos dá estratégia, Deus que nos dá visão. Abra os olhos desse moço, Senhor. Abra os olhos, Senhor, ó Pai, desta mulher, e que ela possa enxergar aquilo que o Senhor já tem preparado para ela, Senhor. Um grande exército ao nosso favor, porque mais é o que está conosco do que lá fora. Ora mandaraba xerebe canta labas, xeremandaraba suribi canta labashaya, remambaraba bababa xerebandaraba shaya, rimandorobo suribi canta labashaya. Moço, não era para você estar aqui hoje não, viu, moço? Não era para você estar aqui hoje não, viu? Deus tem te livrado a cada passo seu. Eu não conheço os teus passos, mas há um Deus que sabe o todo o teu caminhar. Abre os teus olhos hoje e contempla aquilo que Deus tem te livrado. Foram tantos livramentos, coisas que o inimigo tem preparado para te pegar, mas Deus tem te livrado porque alguém, uma pessoa ora por você,
porque tem alguém que intercede por você e guarda a tua vida. Mas vigia, vigia naquilo que você faz, vigia por onde você anda, porque o inimigo ele está doido para pegar você. O mesmo Deus que te livrou é o mesmo Deus que manda eu te dizer: abre os teus olhos nesta manhã. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Diga palavras de gratidão a Ele, diga palavras de gratidão a Deus. Diga obrigado por cada livramento, obrigado Deus pelos intercessores, obrigado Deus, obrigado Senhor por aquele que guarda nossas vidas, obrigado Deus pelo grande exército que o Senhor tem colocado em nosso favor. Obrigado Deus, obrigado Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por cada mãe que ora. Obrigado pelas mães que oram. Obrigado pelas mães que oram. Pelos pais que oram. Obrigado, Senhor. Porque tem um em Dotã. Tem um lá em casa que ora. Um lá em casa que ora. Talvez não tenha muita gente, mas tem um que ora. Tem um que ouve Deus. Tem um que ouve Deus. E talvez você é esse um nesta manhã que ouve Deus, que clama a Deus, que tem uma direção de Deus para a tua casa, para a tua família. Tem filhos aqui nesta manhã que só está de pé porque a tua mãe ora,
intercede por você, coloca você, sai do caminho, não vai aqui, filho, não faz isso, não fecha esse negócio, não anda com fulano, não anda com o outro, e Deus vai te guiando, em nome de Jesus. Que você possa ser esse um nesta manhã também, que venha se levantar como um que ouve Deus, para dar um grande livramento para uma nação inteira. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar.